esse ícone. Ixi, que legal, cara. Pois é, tinha que ter uma homenagem a ele, né? Então a gente vai. É, Tá ouvindo bem meu áudio? perfeito. Você consegue Pois ouvir uma é. música aí de fundo? Consigo, eu escutei o estouro dos tiros aqui, cara. Ó, essa aqui é a biografia que o nosso compadre e amigo Ibernon nos deu de presente, ó. Que é a biografia do Mark Elliott Rapaz. aqui. Tem uns trechinhos aqui pra gente mencionar aqui que são interessantes. Poxa, tem que ser Ibernon, né, cara? Pra Cara, fazer isso com a essa. gente, né? Pois é, eu acho que é o Ibernon, dentre dos nossos colegas que são fãs de cinema, eu acho que é um cara que mais conhece cinema americano, desse período de ouro do cinema americano, né? A gente sempre tira dúvidas com Isso. ele, às vezes liga, cara. Ele já chegou a discutir sobre Rubens Evaldo Filho, e Rubens Evaldo Filho estava errado numa coisa que ele disse numa entrevista. E Rubens Evaldo Filho volta depois e diz, realmente eu errei uma coisa aqui e tal, ou seja, ele acertou Rubens Evaldo Filho. É uma graça isso, Ai, bicho. ai. Que Mas barato, né, estamos cara? aí. E aí, essa coisa da figura do Clint hoje, essa discussão dos 90 anos dele, né? A gente fica sempre lembrando dos grandes, né? Kirk Douglas, que foi embora, e outros Isso. chegaram a uma idade avançada, mas assim, continuam na nossa memória, na nossa consciência, como sendo os formadores de um pensamento de uma época, de um caráter também, né? Porque o Clint tem esse caráter forte nos filmes dele. Não tem como falar dele, Ed, sem remeter à trilogia dos dólares, sem remeter Pois aos é. filmes que ele dirigiu. Exato, é impossível. Olha, deixa eu dar um alô aqui para Linda Almeida, para Ah, linda. Dani, quem mais está chegando aí? Paulinho, Micaele, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, viu, meus queridos? E Deu hoje um, é um um giro a especial câmera. aí. Eita, Deu só perdão. um giro. Ainda bem que não está mostrando nada de estranho. Ainda bem. Botamos. Oi, Pois é, ó. linda. A Linda tá aí, Almeida. Muito bem. A Linda sempre tá acompanhando, né? Como é que tá o áudio? O pessoal tá ouvindo bem? Tá com Isso. algum eco? Eu acho que Deixa tá eu ver bom, né? se eles identificam isso aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eles se identificam. Não tem como, né, bicho? Cara, que fantástico, né? Rapaz, é Ai, nostálgico, é completamente nostálgico. Principalmente pra gente que, por exemplo, eu assistia às sessões de western na TV com meu pois, pai. Meu pai sempre pois foi é, fã. cara. Ah, o Paulinho disse, tá top o áudio, ótimo, perfeito. Era Que isso que eu queria bom, ouvir, Paulinho. perfeito. Obrigado. Ah, tem um ecozinho na minha voz, eu não consigo decifrar o que é que é. Bem pouquinho que a Linda falou. Eu não consigo tirar, mas É, a gente tira depois uma possível é edição. porque o que você fala reverbera. É por causa do Clint, né? Como ricochetear dos tiros. Eita! Olha, Eu fiz uma. onde? Ai, ai. Pois é, eu fiz uma análise na biografia do Clint, que foi presente, e a gente vê um cara que, para quem não conhece, né, a história do Clint em si, ele passou por muitos problemas com a família dele no período da depressão. Ele nasceu em 1930, fez 90 Isso, anos, dia 31 de maio agora, então teve uma celebração dele enquanto isso. ator, enquanto produtor, enquanto diretor, entendeu? Porque ele atuou nesses três segmentos também, e músico, né? Porque o cara é músico Ah, também, né? Pianista e música, mas tem tal. outra coisa também. Ele foi Pode prefeito de falar. uma Prefeito, cidadezinha. em Carmel. Foi prefeito de Carmel, né? Na Califórnia, é Exato. verdade. Ele assim, já que eu falei da questão dele prefeito, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui a trilha, que essa trilha é fantástica. É poderoso. Como é que se diz? Ele é conservador. E Ele é saiu uma republicano, é. declaração, exato, ele é republicano. Saiu uma declaração dele semana passada, e aí a galera que é contra o Trump, né, não gostou, porque ele apoiou o Trump em algumas É verdade. decisões. Cara, se você é conservador, nos Estados Unidos, você vai passar a vida inteira sendo conservador. Não Se você é adianta. republicano, não. Se você é conservador e republicano é a mesma coisa, não é? Exato. Se você é democrata, você vai passar também a vida inteira
defendendo o que os democratas defendem. Então, aí a galera caiu em cima dele, cara, é complicado pra caramba. Ele é um republicano. É diferente do Brasil, que aqui você pende para o lado, aí desgosta de alguém, vai para o outro, aí desgosta, não achou legal o que fulano falou ou não deu para você, aí vai para outro partido, e aqui fica nesse pula, pula, pula. E aí você percebe que nos Estados Unidos tem uma coisa bem mais séria com respeito a isso. Nasceu republicano, é conservador. Nasceu democrata, é liberal. E tem a ver com o crescimento dele, ter servido ao exército, mesmo não tendo querido participar diretamente, né, que ele ficou os 2 anos ali no serviço, era um nadador, né, apesar de não ter querido também entrar como nadador, tem uma discussão dessa na biografia dele, mas ele viveu uma época muito dura, com um pai também muito duro, e passou por muitos problemas no período da depressão, e para você entender o cinema hollywoodiano dos anos 50, não tem como não mencionar o Clint, porque ele viveu diretamente algumas ficções na introdução da carreira dele, né? Ele está na vingança do Monstro da Lagoa Negra, aquela parte 2 ali, ele está fazendo umas pontas em alguns filmes que são os primeiros dos anos 50, e não tem como você não ver essa parte do final da época de ouro, início de uma nova época, ali sem você ver a carreira do Clint, que trabalhou como mecânico, como frentista, cortou madeira, cortava lenha, cavava piscina na Califórnia, ali em Hollywood também. Olha que importante, eu acho que isso serviu para criar aquela moldura do homem sisudo, austero, rígido, né? Que é o cara que não precisa falar nada, né? É verdade. O grande barato dele... Hoje você olha... Cara, tudo bem, você vê um James Dean lá nos anos 50, e quando ele fazia aquela pose, uma coisa bem bonita, sabe? Que ficou iconográfica. O Marlon Brando, cara, quando rasga a camisa lá, nem o bonde chamado Wanda, né? Uma rua... Lucas, boa noite. Um bonde chamado Desejo, uma rua chamada Pecado, né? Alguma coisa assim, né? Então, assim, uma rua chamada Pecado. E ele ele impunha medo, cara, respeito, diferente, sabe? Aquele cara, sabe, bruto, aquela cara que você olha assim, que peraí, é diferente. Eu acho que quem fez isso de uma maneira talvez bem mais elegante, um pouco diferente, mas por outro viés, é o grande John Wayne, que tinha uma presença impecável. Mas a presença dele não é como a de John Wayne, não é como Boa noite, pessoal, tá entrando aí. De nenhum outro. Ele tinha uma presença, cara, tão diferente. Ele teve esse problema no início da carreira porque ele não era... Ele tinha os dentes amarelados, ele tinha 1,93, ele era um cara alto, forte assim. Quando ele chegava, você, epa, o que esse cara quer aqui? Porque ele tinha uma presença muito marcante. Mas é como os críticos diziam, ele não era bonito como o Marlon Brando, ele não tinha aquela coisa sexy de jogar um olhar, aquela coisa ali que aparece na figura dele, que os produtores queriam. Ele disse, eu não vou fazer isso, não tem como eu ter essa coisa de sedução que vocês estão querendo aí, bicho. Ele era sempre muito de poucas palavras. É uma coisa que vai impactar até na produção dele enquanto diretor, porque todo mundo diz, olha, o Clint ele só fala ok, ação e corta. Ele só faz isso. Mas ele falava Make My Day também. Make My Day. Dirty Harry. Eu acho que se a gente for fazer uma seleção, Ed, dos clássicos dele, né? A trilogia dos dólares, do Leone, e em seguida Dirty Harry, e mais modernamente Gran Torino. Gran Torino é muito importante para mim, Gran Torino. Tanto no que diz respeito à direção dele, quanto da atuação. Não vou falar nem de Imperdoáveis, vou deixar Imperdoáveis para uma questão mais à parte, né? Isso, porque, para quem não conhece o Clint, ele não começa necessariamente numa carreira com o western, ele não começa assim, né? Teve uma proposta do Leone, de uma produção para fazer na Europa e tal, e todo mundo disse, cara, não vai não, isso aí não vai dar em nada, olha, esses caras trabalham com pouco dinheiro, você vai acabar se dando mal, vai ser um passo horrível na sua carreira, esse passo que você vai dar, vai ser um mau passo, isso aí que você vai dar. E acaba que ele consegue o estrelato no cinema spaghetti, no western spaghetti, para quem está chegando agora, são os faroestes produzidos pelos italianos, como o Sergio Leone, por exemplo, né? Sérgio Corbucci, né? De Django. Isso, o Django também. E ele acaba indo fazendo os filmes, e futuramente, quando ele fica rico, ele cria a produtora, né? O Malpasso, né?
que é meio que uma homenagem aqui, sério. Ele ficou rico, pô, com esses westerns. Um cara de poucas palavras, fazendo aquele cavaleiro sem nome, aquela coisa meio quase mística, na verdade, né? Exato. Todo mundo... Tem uma alegoria que o Jim Carrey fala na premiação que ele ganha do Irving, né? Que ele diz, eu acho que não tem nome porque é como se nós pudéssemos ousar colocar o nosso nome ali, naquele personagem, porque todos nós que crescemos sendo perseguidos no colégio, sofrendo bullying, queríamos ser aquele vingador solitário sem nome. Isso. Eu acho isso uma alegoria lindíssima do Jim Carrey, cara. Poucas palavras e muita ação. Muita ação. Me passou agora na minha cabeça, Ailton, uma outra ideia. Ele imprimiu também, talvez o primeiro, como é que se diz? Esse herói caladão, mas com aparência bem rústica. Cara, todos os outros que eu falei eram sempre belos, e você falou sobre isso, e impecáveis, sem nenhuma mancha. E de repente aparece o cara lá, suado, sério, com manchas de grude, seja lá o que for. Cara, totalmente diferente. Eu acho que a gente tem que agradecer ao western italiano, ao western spaghetti, principalmente as contribuições do Sergio Leone, principalmente, nos Estados Unidos, para criar esse novo tipo de olhar para os filmes de western. É verdade. E era um cinema que, pelo que eu li na biografia do Mark Elliott, é um cinema de guerrilha, porque eles não tinham tanto dinheiro. Tem um momento que ele dá umas entrevistas na biografia cheia de trechos que ele fala com o Mark Elliott, mas ele diz, olha, a gente só tinha um chapéu, se eu perdesse aquele chapéu, não tinha condições de filmar mais. Tinha uma opalazinha surrada, e aquele cigarrete que eu fico ali era horrível, era um gosto horrível, e eu tenho que fazer a tomada com aquele troço ali, entendeu? Ele fala que a produção era uma produção pobre e embrionária, só que era com muito vigor, era feita com muito peito. Você tem o Eli Wallach, aquela coisa toda ali em Três Homens em Conflito, o Lee Van Cleef, que já tinha era um rosto conhecido e tal, entendeu? E ele, o lourinho, né, o blonde, o cara alto, lourinho, branco, com os dentes meio amarelados, que fala com a meia voz. Isso criou, cara, um ícone do cinema western. Quando você vê um quadro, uma foto dele, você remete à trilogia dos dólares do Leone, não tem como, cara, entendeu? E detalhe, acho que a música mais conhecida da história de western é de Três Homens em Conflito. Três Homens em Conflito. Eu gosto de todas as outras, eu tenho uma paixão especial também por Era Uma Vez no Oeste. Com certeza. Né? Eu amo e sou fã dos filmes do John Ford, do Anthony Mann. Meu amigo, são clássicos absolutos, mas, cara, quando falo em trilha sonora de western, é Ennio Morricone nos filmes de Sergio Leone, com quem? Com Clint Eastwood, cara. É inigualável. Antes de passar a palavra a você, o Wesley mandou uma boa noite, boa noite, Lucas pessoal. mandou uma boa noite, e o Ibernon entrou. Entrou? Tá aí já? Entrou, meu caro, acabei de falar de você. Tá com um pouquinho de eco lá, mas eu tava falando desse presente aqui, ó, que você me deu, ó. Tá ouvindo, Ibernon? Esse presente aqui, ó, tá como se ele estivesse próximo, ó, tá vendo, ó? Mexendo no rosto. A biografia do Mark Elliott, né? Mas é como você falou, essa problemática da figura dele e o fato dele ter gerado uma figura icônica ao longo do cinema, ó, tá dando tchau. Boa noite, meu caro. Estamos falando de você agora há pouco aqui. Eu fico feliz de você poder participar, cara. Isso aqui é muito importante, a nossa discussão do cinema western, cara. Você é um dos ícones no que diz respeito à comunicação desse período, entendeu? Deixa eu falar de uma experiência pessoal minha. Eu tinha acabado de ficar sem andar e me aproximei mais ainda do Ibernon. Isso era anos 90. E Ibernon me emprestou umas fitas VHS. E eu fui para casa assistir. Olha, eu vou falar aqui em primeira mão. Era Uma Vez no Oeste. Rapaz. E aí eu comecei a assistir o filme e vi aquelas primeiras cenas e aquilo me deixou... Peraí, que filme é esse? Já percebi que era diferente. Eu dei uma pausa. E aí, uma semana depois, eu voltei lá e assisti o filme inteiro. E quando eu entendi o filme, cara, bicho, eu me arrepiei. Aí eu assisti 1, 2, 3, 4. Eu acho que eu estraguei a fita o Ibernon, porque eu assisti dezenas de vezes. Sério, a cena da vingança, a cena do enforcamento do irmão do Charles Bronson nunca saiu da minha mente, do Henry Fonda
vindo assim, meio que embaçado, e você não sabia quem era, e só no final você descobre que é o cara, só no final você descobre o porquê ele está atrás dele. Cara, e aí, Bernon, bicho, eu me apaixonei. Eu já gostava de filme, mas eu percebi que se você assiste um filme com atenção e preste atenção na história, naquilo que faz parte da linguagem do cinema, cara, ele entra dentro de você e nunca mais sai, graças ao meu amigo Bernon. Essas memórias são uma coisa impressionante, porque, ó, meus antigos aí, é isso aí, meus antigos. Foi amigos ou foi antigos, eu não sei, mas todo mundo aqui é antigo também. Mas, foi. Gente, mas é isso sem mesmo. cabelo, cabelo branco. Cabelo branco. Mas é isso, a memória dos nossos colegas no que diz respeito a tentar vislumbrar um período que está intrinsecamente localizado ali no momento, na memória, né? E os nossos colegas, ele tem essa coisa, a gente conversa com alguém, às vezes você não lembra de um momento, e uma coisa que o colega diz, ou um filme que foi emprestado numa época em que a gente ia para a videolocadora e tinha a sessão Bang Bang, tinha a sessão de terror, tinha a sessão de suspense, e você locava na sexta, entregava na segunda e rebobinava, quer dizer, você tinha um equilíbrio de ir até a locadora, conversar com a pessoa que loca geralmente tinha uma noção também de cinema, cara, isso foi se perdendo no tempo, a gente tem plataformas hoje onde você abre e assiste lá, escolhendo. Era uma coisa impensável nos anos 80, nos anos 90, entende? Mas sobre a figuração do cinema western, meu pai ele foi muito importante para mim, para reconhecer essa época, porque tem uma frase que eu nunca esqueço, está até na minha dissertação de mestrado, isso, em sociologia, ele disse: como é que você diz que gosta de cinema se você não viu os filmes de John Ford? É uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Eu era criança, entendeu? Ele falava de Rastros de Ódio, com muito amor por Rastros de Ódio, e ele dizia, olha, assista Três Homens em Conflito. Tem 3 pessoas em Três Homens em Conflito que fizeram parte de muitos outros filmes e você vai ouvir falar para sempre. Que era o Wallace, que era o Lee Van Cleef, que era o Clint Eastwood, né? Porque não tinha como sair da mente a discussão sobre o western sem que você invadisse um momento na memória das pessoas que remetesse à trilogia dos dólares do Leone, né? Ah, cara, não tem. Né? Galera que não assistiu aí, vai lá na internet. Eu acho que os streams já tem isso, né? Eu lembro que há pouco tempo atrás, Era Uma Vez no Oeste, estava na Netflix. E eu reassisti ele novamente. Então vai lá, atrás de Por um Punhado de Dólares, por uns dólares a mais, e The Bad, The Ugly e The Good. The Good. O bom, o mal, o feio e o bom. Ou seja, isso. Eu gosto Três do homens italiano. em conflito. E o bruto. E o belo. Il bello, il buono. E o bom. Cara, eu adoro o título italiano, sério. Então, essa maravilhoso. trilogia aí, cara, pra quem quer falar de cinema hoje, seja lá qual for, tem que assistir esses 3 filmes. Pois é, inicialmente a gente tem ele ali na Vingança do Monstro da Lagoa Negra, a continuação do grande clássico Monstro da Lagoa Negra, né, 55, fazendo uma ponta ali, como o cara do laboratório, depois em Tarântula, para quem não lembra, das ficções científicas em preto e branco, dos monstros que invadem a cidade e destrói. Isso. A gente tem uma tarântula gigante ali e um cara que vem num caça e joga uma bomba. Aquele cara é o Clint. Você tem umas pontas, né? Até ele... E é interessante porque os contratos, na biografia do Mark Elliott, ele fala dos contratos, né? $75 por semana se ganhava para poder atuar nesses filmes. Os contratos eram assim. $125 era uma coisa já grandiosa, entendeu? Fazer com que você procurasse uma casa boa, né? O primeiro carro que o Clint ganha foi do pai, pô, era um Chevy. Foi $25 o carro que o pai dele comprou, entende? A biografia naquela época. A biografia. R$120 no bolso, comprava um carro, ó. Exato, ou 2. A questão é, pois é, o Mark Elliott ele faz isso, ele mostra esse período da economia, porque ele está falando da depressão. O Clint como um filho do 1930, né, pós-depressão, o pai viajando de cidade em cidade para poder conseguir emprego, e é uma das coisas que diziam, olha só, cara, acho que você não consegue falar bem assim, não consegue se relacionar muito, porque você se mudou muito quando era mais jovem, porque os seus pais procuraram muito ali na costa oeste empregos, para poder alimentar você e sua irmã e tal. E ele nasceu com 5 quilos e tanto no hospital, na época, e disseram, tem um Sansão ali naquela sala. Ele ficou apelidado de a criança Sansão, porque ele era muito grande, entendeu?
E isso impactou Cara, muito na decisão inicial dos filmes. Pode falar. é isso que você fala, é porque é inevitável. Me vem aqui na mente uma declaração da Isabela Boscov, não é? Recentemente ela fez uma matéria sobre os 90 anos do Clint e ela disse aos 90 anos ele permanece um colosso. Um colosso. Pois é, cara, aos 90 anos e produzindo, cara. E olha, a gente falou agora há pouco desse problema, não um problema, mas a visão dele em termos de republicanos, em termos de escolher o que ele escolheu, por conta da família conservadora que ele sempre teve. Mas uma coisa você tem que tirar o chapéu, mesmo que você não goste dessa discussão política e tal, ele nunca mudou o ponto de vista dele. Não é de meias palavras no sentido de dizer eu era uma coisa e agora sou outra. Ele sempre foi a mesma coisa, sempre pensou da mesma forma, desde o início da carreira dele até agora recentemente. Ele não é um cara que viajou em vários partidos, ele não é um cara que tirou foto com outra pessoa para depois estar xingando. Você tem isso numa discussão também na biografia. Ele sempre foi bem sincero no que diz respeito a essa figuração dele em termos políticos e sociais. Até quando ele se tornou prefeito de Carmel, lá na Califórnia, entendeu? E ele nunca mentiu sobre a posição dele. Eu sou assim e pronto. Sim. Aceitem se quiser. Ele sempre foi dessa forma. E abrindo um parêntese sobre a produção dele, né? A gente pode abrir e fazer uma escolha aqui dos principais filmes que ele dirigiu, né? A gente vai deixar porque tem um patamar de discussão só sobre as direções dele, não só, obviamente, pela atuação, Sim, né? Eu separei até aqui, ó. detalhe, né? Ó, só 2 Oscars de direção, só isso, né? Exato, ó. Eu separei aqui Os Imperdoáveis. Unforgiven, aí, cara. Pois é, porque os anos 90 ele vem com essa Peraí. Deixa eu remexida. falar aqui. Deixa eu Pode falar. falar. É você, William Money? Matador de mulheres e crianças? Sou eu, William Money, matador de mulheres e crianças, de toda criatura que rasteja sobre a terra. E vim aqui Fantástico. para matar você. Eu me arrepio com essa sequência, bicho. Não é tem mais ou menos como. assim, não, porque eu não sei interpretar. Mas, cara, que cena fabulosa aquela. Eu queria muito ter visto no cinema essa sequência em especial por conta do Eu 5.1 do também, cara. cinema. Eu não sei se você viu no cinema esse filme, é dos anos Não 90 e cheguei a ver tal. no cinema, não. Não cheguei. Mas eu vi em 5.1 em casa, no home theater, e você vê a chuva sendo decodificada e você vê as gotas caindo assim no giro do 5.1 do som. Sim, cara. E os passos Que isso, dele cara. que quebram o Sim. silêncio. Essa é uma sequência Minha lindíssima. Quem nossa. puder assistir Os Imperdoáveis, por favor, assista. E detalhe, eu acho que em 90 o filme Dança com Lobos, ele do Kevin Costner, ele chegou e ressurgiu, né? Ele trouxe à tona novamente os filmes de Westworld, que fazia quase 50 anos, cara. Quase isso. Pois é. Que o último era High-Noon. O último filme que tinha ganhado um Oscar de melhor filme era High-Noon. Com Gary High-Noon, é Cooper. verdade. Como é High-Noon em português? É do pôr do sol, como é o nome? Isso, Eu como é, cara? confundo. Eu esqueci. Exato, que o cara fica lá esperando. Ah, eu esqueci. Depois a Cadê gente Bernão lembra. pra lembrar agora? É. Porque ele E fala. aí, cara, 2 anos depois vem essa obra-prima aí, cara. É 92, né? Não foi Isso, Unforgiven? é 90, né? É 90 ou 92? 92. Eu sei que ele é depois. Eu fiz uma Ele é sequência depois. aqui. Ele é depois de Dança com Lobos. E detalhe, Dança com Lobos, cara, ninguém É 90. fala. E, embora seja um filmaço, quase ninguém fala em Dança com Lobos. Pois é, Todo mundo ainda fala. Todo mundo fala de Os Imperdoáveis. eu acho que é por conta da mensagem. Eu abri esse espaço para discutir o cinema western do Clint, porque nos Imperdoáveis tem uma mensagem de uma comunidade que é oprimida por um grupo de criminosos, e tem um cara que era um pistoleiro, era um cara de caráter duvidoso, ruim mesmo, é um assassino, matava qualquer pessoa, como você mencionou agora há pouco. Mulheres e crianças, inclusive. E ele tá debilitado na casa dele, a mulher dele faleceu, ele cria os filhos, entendeu? Até que um dos amigos dele é assassinado. Você sabe que isso aí foi a deixa para o filme John Wick, né, cara? Exato, do John Wick, exatamente. John Wick é uma refilmagem, não uma refilmagem, mas é uma repaginada. Isso, uma releitura do que aconteceu com o personagem do Clint. Porque ele conheceu uma mulher, e ele deixa isso bem claro, a mulher mudou a vida dele,
E a Uhum. mulher morre, cara. Exato. Sério. E a diferença de Dança com Lobos, a Dança de Lobos é mais uma exploração do oeste americano, aquela coisa das diligências Isso. e tal, na figura de um soldado que deserta, né? Ele sai do exército para viver ali E com da os questão indígenas e tal. indígena. E no caso dos Imperdoáveis, ele é um cara que vai, no final do filme, mostra qual é a natureza dele de fato. Ele diz, olha, eu sou assim. Não tem como lutar contra isso, infelizmente. A vingança, claro, mata um amigo dele, né? Que nesse caso é o Morgan Freeman, e expõe na Isso. entrada do bar. Você E tá ele dando entra. spoiler, cara. Mas depois de 30 anos, né, cara? Depois de Por 30 anos não favor, tem né? como, né? Essa coisa de colocar os pingos nos is na fabricação dele, enquanto o cara que chega e resolve o problema, ele acaba. Quando ele entra naquela esfera em Dirt Harry, a gente vê isso cair por terra, porque você vê um cara mau caráter, um cara ruim, ele pega dinheiro ali do suborno e tal, mas ele também chega e resolve o problema. Dirt Harry também tem essa guinada, Pois é, cara. entendeu? O Dirty Harry, ele mata o assassino do Zodíaco, que nunca foi encontrado. E detalhe, com a Magno Uma Magnum 40. 45. Você sabe o que faz uma Magno 40? Cara, eu nunca esqueci Pois disso, cara. E é interessante porque ele diz o tempo todo, eu não estou preocupado com o que vocês estão investigando sobre mim, da corregedoria, eu quero que se dane da corregedoria. Tem pessoas que estão morrendo e tal. E mesmo não mostrando o caráter dele diretamente, que ele se preocupa com as pessoas, porque ele não se preocupa, ele diz que não se preocupa, ele faz o que é certo. É como se fosse aquela figura que você vê nos filmes modernos. Eu não vou dizer Deadpool, né? Porque o Deadpool é um canalha no universo dos heróis. Dos quadrinhos, Mas ele faz o que é certo, sem, no entanto, demonstrar a capa de ética e moral que era clássica do perfil do herói. Entendeu? É o anti-herói que faz o que é correto. Tá entendendo? Ele é violento, ele é extremamente violento, né? No que diz respeito à direção, é como eu falei, na biografia do Mark Elliott, ele é muito taxativo. Ele diz, olha, ele sempre foi de poucas palavras. Se o filme é para entregar em 6 meses, ele entregava em 3. A produtora dava 6 meses, ele conseguia fazer em 3 meses e meio ou 4 meses. Porque ele não perdia tempo filmando. Isso remete a uma crítica, eu também não vou fazer comparações, a corporação é o que destrói tudo. Mas se a gente relembrar alguns diretores como Hitchcock, como Kubrick, que filmava a mesma cena 1 milhão de vezes para chegar a uma excepcionalidade, é o perfil de cada diretor. O Clint não. Ele soltava a câmera, tá bom, ok, desliga, corta, pronto, vamos para a próxima. Ele não perdia tempo, ele não queria perder tempo na filmagem, ele já sentia o que deveria ser colocado ali. Você vê esses... Aí você percebe uma coisa na filmografia dele enquanto diretor. Ele nunca é medíocre, ele é mediano, certo? Ele é bom e ele é excepcional. Excelente, excepcional, isso. Ele nunca é medíocre, cara. Nunca. Você vê isso em Menina de Ouro, você vê isso na fabricação em Gran Torino, que é muito forte. Gran Torino, a mensagem de Gran Torino é extremamente forte em tempos de racismo contra intolerância, entendeu? Você tem isso. Sempre que eu assisto Gran Torino, eu não sei porquê, mas vem à memória uma coisa que não é nem das sequências dos filmes dele, que é Rastros de Ódio, porque quando você vê John Wayne em Rastros de Ódio, John Wayne era o personagem favorito do meu pai, ele era fã do personagem, não, o ator favorito do meu pai, ele era fã do John Wayne, assim como o Clint foi também. E em Rastros de Ódio você vê ele cegando o indígena numa sequência do filme, para que ele não encontre o caminho de volta, o espírito fique vagando, ele é altamente xenofóbico. E em Gran Torino você vê um cara que serviu na Guerra da Coreia, que mora em um bairro de coreanos, e no entanto ele percebe, ele não deixa claro isso na ética moral dele, você vê em relances de olhar isso, e ele vai ajudar a comunidade, mesmo detestando a cultura deles, ele deixa isso bem claro, vocês são uma subcultura e tal. Tem esse o que histórico da figura dele, por ter servido na Guerra da Coreia também. Em Menina de Ouro você vê a parceria de novo com o Morgan Freeman, você vê o jogo de câmera que ele utiliza, a direção de fotografia muito precisa e tal. E um cara que tem uma mão suave. Eu não vou nem mencionar as pontes de Madison na filmografia dele, na discussão dele como produtor e tal, porque entra num romance específico. Maravilhoso. Que é maravilhoso. Minha nossa. E você vê sorrisos. Também, né? É um drama. É lindo. E você vê sorrisos dele. Para quem não estava acostumado com o Clint sorrindo, ele não sorria muito, geralmente era um sorriso meio cerrado.
para não mostrar os dentes amarelados, aquela coisa toda. Isso. Em As Pontes de Madison você vê doses de sorriso, ali com Meryl Streep, aquela coisa toda. E é um cara que você vê esse amadurecimento ao lado da produção industrial de cinema americano, ao lado de Paul Newman, ao lado de Hudson, Rock Hudson, Gary Cooper, Cary Grant, aquela evolução dos gênios que eram galãs. E o Clint não era um galã. O Clint não era um galã. Ele era um tipão que fazia a cena acontecer, em poucas palavras, e se encaixava no roteiro, entende? Mas, assim, no geral, a gente tem uma construção fabulosa em filmografia. A música eu vou deixar para o final, porque tem uns álbuns que eu até separei aqui para falar dele, enquanto um músico de jazz, ele não podia ver um piano nos barzinhos que ele ia lá e tocava alguma coisa, né? A biografia do Mark Elliott, para quem não conhece, que eu falei agora há pouco, é uma biografia que mostra também os 2 casamentos dele, os 7 filhos que ele tem hoje, né? E também essa coisa... Inclusive um que tá, cara, fazendo filme de ação, de suspense, não é? Esqueci Exato. o nome dele, não sei o que, Eastwood, tem né? aqui. Tem aqui, eu até separei aqui. Deixa eu só Tem ver se eu filme novo encontro. dele de ação aí que parece bem interessante. Cara, e a cara do pai? Sério. É a cara do pai, Sério, a cara do pai. E parece que trabalhou num filme já com o pai, né? Filho dele, né? Pô, ele tá no filme de guerra. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não é John nem James. Eu tenho aqui na biografia. Deixa eu só pegar aqui. Exato. Cara, ele é idêntico, bom, até o trejeito. Tem. O perfil, a anatomia da face dele, cara, lembra demais. Eu achei bem interessante, achei muito bom mesmo. É o Scott Eastwood. Isso, Scott Eastwood. Aí, Bernard encontrou primeiro que você. Ele colocou aqui, é o Scott, é isso mesmo, bicho. Lasca. Tá vendo? A gente começa a falar, procurando na biografia do Mark Elliott, aí, Bernão, pá! Obrigado, Bernão, ainda bem que você está aí. Algumas coisas fogem, não tem como a gente lembrar tanto detalhe, porque é uma carreira com muitos elementos, e são elementos que viajam entre a direção, entre a atuação, entre a música também, se a gente abrir um patamar para discutir os álbuns dele de jazz. E na biografia, pode falar. Quando você fala sobre esses elementos da vida dele, cara, eu vou ser sincero, ele é um ótimo ator também. Não é à toa que ele é um ótimo ator também. Exato. E fico triste porque ele nunca ganhou, cara. Tudo bem que quem ganhou no lugar dele fez um papel excepcional. Mas, meu amigo, em Menina de Ouro, cara, eu não via outro, não. É verdade. Sério, eu não via. Foi perfeito para Morgan Freeman, porque o papel do Morgan Freeman é espetacular, é visceral. Hilary Swank, maravilhosa e tal. Sério, ele merecia. Os 4 Oscars que ele ganhou, né? Você tem melhor diretor, melhor filme, foi homenageado em 95, né? O prêmio Memorial Irving Gift. E aquela coisa toda de ele ter iniciado uma coisa que, de fato, ele não queria, se você pegar os trechos de depoimentos dele do colégio. Ele era um aluno meio mediano para ruim. E tinha uma coisa de atuação, que ele disse, eu nunca vou fazer parte de teatro nenhum. Mas com as conversas que ele teve em Hollywood, aquela coisa em que você encontra em qualquer lugar alguém que está sendo figurante num filme. Mas, eu trabalhei no filme ontem, o cara é garçom. E ele conversava com essas pessoas em bares, ele conversava com personalidades que vieram se tornar personalidades futuramente. Você vê o Paul Newman, você vê o Rock Hudson. Essas pessoas, por terem contatos com produtores, alavancaram a carreira dele, colocaram ele fazendo pontas em alguns filmes. Não só bares. Quando você falou agora em Rock Hudson, não só bares também, mas postos de gasolina, de drive-in também. Exato, postos de gasolina. Ele trabalhou. Esqueça o que eu falei, porque eu estou fazendo uma referência à série Hollywood. Em Hollywood tem trechos assim, porque você vê personalidades na série. É bem forte. A série Hollywood, pra quem tá vendo aí, viu? Os postos de gasolina era para outra coisa, viu? No porão dos postos, né? Tem uma coisa bem forte para você que assiste a série Hollywood, para você entender isso aí, né? O Clint, ele trabalhava como frentista, ele trabalhou como frentista. Ele fazia bicos depois que ele não consegue o contrato com a Universal. Ele começou a fazer bicos cavando piscina também. Tem muitas piscinas ali em Hollywood que foi ele que cavou com a equipe, viu? Cara, ele ganhava um troco, entendeu? Quando você fala isso, na série Hollywood fica bem claro uma parte que é bem interessante, quando vários desses trabalhadores vão de manhãzinha para o estúdio e vê um pessoal atrás de figurantes.
e vai todo mundo bem arrumado, todo mundo querendo fazer parte de um filme. E de repente, você se destacava no meio da multidão. E a mulher dizia, ei, você aqui, venha, você está no filme. Do nada. Hollywood tinha essa coisa de chamar as pessoas de rua nessa época e, olha, esse cara se encaixa em tal cena, esse cara aqui se encaixa em tal cena. Sem que houvesse, às vezes, para figurantes, todo um trabalho com direção de arte, direção de elenco para poder colocar essa pessoa. Chamava-se pelo fenótipo e colocava-se, né? Até que começa-se uma burocratização dos perfis para trabalhar em certos filmes ao lado de certos astros. É nesse momento que você vê o Clint participando de algumas aulas de interpretação, né, modificando o mise-en-scène dele, como é que ele atuaria, tentando encontrar o ritmo dele. Os personagens têm ritmos e às vezes a gente vê alguns que conseguem fazer uma coisa, mas os diálogos têm que ser encaixados mediante o tipo de estrutura que aquele personagem tem, né? Tem uns que trabalham em comédias, trabalham em suspense, terror, trabalham em qualquer coisa que colocar, e tem outros que não. Conseguem atuar dentro dessa esfera e faz aquele jogo do mise-en-scène dentro daquela esfera. O Clint, ele viu essa evolução e teve um amadurecimento dentro da academia. Tem até uma frase que eu separei aqui no livro, ele diz assim, no início desse período que os pais viajam para outra cidade, ele fica morando ali na costa oeste, ele diz, basicamente eu era um andarilho, um vagabundo. Como civil, eu tive sorte, porque para um vagabundo, vou acabar financeiramente bem, mas isso não altera as coisas. Há um limite para os buracos que se pode cavar no chão. Isso é quando ele cavava as piscinas de Hollywood. Exatamente, né? Mal sabia ele que no futuro ele ia dizer, né? Existem dois tipos de pessoas no mundo, as que carregam as armas e as que cavam. Você cava, né? Leo Wallace, né, bicho? Fantástico, cara. Bicho. Três homens em conflito. Arrepiou agora. Deixa eu dar um alô aqui para o nosso amigo Ricardo Almeida. Ah, tá aí também? De Maceió, apaixonado pelo cinema também. Abraço, meu caro. E o Laio Maximiliano. Maximiliano. Se a gente for perguntar a essas pessoas, essas pessoas que são fãs do Clint, sobre o porquê de terem começado a gostar dele, eu acho que inevitavelmente vai vir os westerns. Eu acho que o cinema western criou um modelo acerca da figura dele. Não é. Pode falar. Comigo foi diferente, cara. Sério? Sério. Adivinha? Eu, quando criança, assisti Coogan. Ah, Coogan é meu nome, né? Aquele do circo, eu não sei se é o mesmo, que tinha o Harry, o orangotango. O Cadillac Rosa Choque. Isso, cara. Então, assim, foram esses os filmes que ele fez nos anos 70, ou de um bonachão, ou de um cara do circo. Eu lembro daquela cena dele jogando a faca e a faca perfura a menina e ele está em decadência. No circo. Isso, e Dirty Harry. E Dirty Harry. A série Dirty... Então, são os filmes que primeiro vamos chegar. Depois, cara, tardiamente, mas nem por isso foi pior, foi quando eu descobri os westerns dele, e aí, cara, pronto, aí gamou de vez. Pois é, o primeiro que eu assisti dele foi Os Imperdoáveis, não foi nem Três Homens em Conflito, porque Sério? nos anos 90, eu nasci no final de 80, e nos anos 90, a gente tinha uma escassez de certos filmes em alguns locais, mas Os Imperdoáveis estavam em toda a prateleira, você tinha Os Imperdoáveis em VHS em toda a prateleira. Foi depois que veio Os Imperdoáveis que o meu pai disse, tem uma sessão, o Iberno falou, Clint lapidou com maestria sua persona cinematográfica ao longo das décadas, é verdade, tá correto, é exatamente isso que a gente discute, esse amadurecimento de ter pertencido à indústria nos anos 50 e ter crescido ao lado dessas figuras, entendeu? Tendo a visão que ele tinha. Sobre Os Imperdoáveis, eu vi Os Imperdoáveis para depois ver Três Homens em Conflito e ir em busca da trilogia dos dólares, foi dessa forma, então eu vi ele inicialmente no Velho Oeste, segurando o coat e tal, essa coisa toda. E foi muito impactante para mim, porque me revelou outras coisas, a Marca da Forca, outros clássicos que pertencem ao mesmo gênero, né? Eu cresci com um pai que era fã do cinema western, então não tem como. John Ford, a Sam Peckinpah e a Leone, eu vi tudo por conta dele. No cinema, na sessão Bang Bang que passava ali, na Bandeirantes, acho que era na Band, era na Record que passava, tinha uma sessão à tarde no domingo que era maravilhosa, que passava no início dos anos 2000 também, e que serviu de catálogo
para poder interagir diretamente sobre isso. Mas pode Ah, falar. rapaz. Não, essa sua memória aí afetiva me faz lembrar também que eu acho que por causa de Os Imperdoáveis, acho que uma galera, uma geração inteira voltou a ver a obra de Clint Eastwood. Com certeza. Eu acho que sim, cara, que eu lembro que todo mundo, pô, tinha Os Imperdoáveis. Eu lembro do cartaz no cinema em Maceió, mas eu não assisti no cinema. E aquilo fez todo mundo, poxa, cara, e todo só se falava naquele filme. Eu acho que vale muito a pena. E se você que está assistindo aí nunca assistiu, faz uma retrospectiva aí, né? Vai lá atrás, assiste a trilogia, depois os filmes dos anos 70, né? Dos Uhum. brucutus, que são fantásticos. Depois ele traz, eu lembro que ele tem um outro um western nos anos 80, cara, que é Cavaleiro Solitário. Cavaleiro Nossa, Solitário. tem um diálogo Foi lá mencionado em aqui, que inclusive. isso, os bandidos estão massacrando Alan, as boa noite. pessoas Boa noite, Alan. e a menina faz uma oração, cara. E quando ela faz a oração, a resposta tá vindo a cavalo, ó. Cara, não, são essas coisas. E é um filme dirigido por ele também. Isso impacta muito, porque como eu disse, nesse início da carreira dele, dessa coisa western, essa coisa do mau passo, de ter embarcado nessas produções italianas sem recurso, quando todo mundo disse, não vá, não faça isso com você vai acabar se dando mal, isso não vai ser bom para sua carreira. E ele, eu vou, tem uma coisa ali que tá me chamando, ele acaba indo para participar, sempre tem essa coisa típica do ambiente que está sendo oprimido por vândalos, por criminosos, e um cara misterioso que vem a cavalo ou vem de uma região inóspita. Há quem diga que talvez fosse uma lenda, porque ele vem de uma região inóspita e tal. E ele carrega consigo esse escudo de defesa do oprimido, né? No início era isso, era basicamente isso que você tem na representação do Wesley, na figura do Clint, né? É em Os Imperdoáveis que você vê ele agindo como um criminoso brutal, que remete a massacres em algumas outras regiões, remete a assaltos em outras regiões. E na trilogia dos Dólares, você vê sempre aquela coisa meio cômica, né, dos personagens. Você tem um quesinho de Sim, sim. comédia ali, em que ele participa, talvez não ativamente. E o hino, tem uma mensagem aqui de alguém? Foi o Alan. O hino dele também fez alguns westerns. O hino o filho, o Scott, né? O Scott Eastwood, né? Que ele mencionou agora. E, assim, toda a caricatura que você tem nesses primeiros filmes dos Western Spaghetti é sobre essa capa de ética e moral que é representada pelo personagem central dele, que é o pistoleiro, que tem uma representação moralista, né? Em Dirty Harry, que você viu, você já tem uma representação em Dirty Harry como o cara que tá o tempo todo com a corregedoria da polícia no pé dele, é um detetive inescrupuloso, ele é sujo, ele anda em boates, se mistura com prostitutas, aquela coisa toda. Você tem isso nele. Só que ele ainda tem o que de justiça, e isso é uma coisa emblemática Isso, no exato. filme. Ele não é como Clark Kent, aquele bom moço que faz tudo o que é certo, que voa e salva todo mundo. Não é isso, até fica meio bobo se você fizer essa representação, né? Apesar dele ser um centro de ética e moral que talvez a humanidade não tenha. E o fato dele ser de fora do planeta dá a ele essa codificação, de não ter nascido aqui dentro dessa nata, né? Cresceu, mas não nasceu necessariamente. Talvez seja uma metáfora também. Depois eu vou perguntar até Ibernon essa metáfora do HQ sobre a figura dele. Mas no caso do Clint, você tem um artista dentro de várias esferas, não só musical, não só como produtor, porque ele tem um olho clínico, mas também como um ator que amadureceu nesse período aí da época de ouro, pós-cinema mudo, e inundou os nossos dias, até hoje inunda com as produções, e eu desejo uma longa vida a ele. Ele fez 90 anos de 31 de maio, mas eu quero que ele faça os 100 normalmente, continue Sim, dando, sim, com certeza. colocando a mão dele sobre as produções, é o que eu espero da figura dele. Cara, quando você fala agora desse momento aí de amadurecimento, o Ibernon falou que ele foi se lapidando pelas décadas, é inevitável, sério. Porque, tudo bem, tem algumas coisas que ele nunca fez. Eu particularmente, eu não vejo alguns filmes dele como comédia. Apesar de que aquele do Clyde, que mostrava o orangotango, né, é É mais para verdade. esse lado.
mas ele, tirando o western, né, ele se enveredou muito pelo drama, sabe, Ailton? Eu percebi isso. É, Apesar de que tem um western também, tem um western dele dos anos 70, cara, que é pesadão pra caramba, esqueci o nome agora, ele pinta a cidade toda de vermelho, tem cenas de estupro, cara, e é fantástico. se não me engano é de Fantástico 71, mesmo. até vi na biografia. Me Isso, foge o exato. nome. E Bernon vai lembrar aí, vai falar pra gente. Mas, e aí você percebe que nos últimos anos, ele tem, sim, tá sempre fazendo um filme que leva a gente a pensar, sempre. Não é? Menina de Ouro arrancou um pedaço da gente, Uhum. e Gran Torino, Gran outro Torino. espetáculo, não é? A A Mula Mula, agora, a né? A Mula. Mula, exatamente. Ou seja, ele está sempre colocando pessoas que estão em conflitos, isso, e é inevitável. A gente se identifica com isso. Dos filmes dele que saíram nos últimos 20 ou 30 anos, só tem um que eu não gostei muito, eu não sei por que ainda, eu acho que vale a pena assistir de novo, que é. Ai, eu não sei se foi ele que dirigiu, eu não sei se está na minha cabeça aqui, mas parece que é aquele. Eu esqueci o nome agora. Daqui a pouco você lembra. Daqui a pouco eu lembro. É um drama também, assim, que eu acho que vale a pena a gente revisar novamente Exato. a. Ele é considerado um dos poucos atores americanos que trabalhou em vários grandes sucessos diretamente. Você tem o circular dele como produtor, diretor e ator em filmes que se tornaram sucessos absolutos, entendeu? E entrando nessa mesma esfera, a gente tem o Woody Allen, que também é músico, ele toca clarinete, né? O Woody Allen. Lembrei. É. Um Mundo Perfeito, com Kevin O Mundo Costner. Perfeito, certo? Kevin É, Costner. isso, exato. Eu, particularmente, não gostei muito desse filme, mas vou dar uma chance aí, Uhum. certo? O único filme dos últimos 30 anos que ele fez, cara, sério, que eu não me identifiquei muito. Pois é, tem alguns filmes que, quando a gente assiste em certos Ele fez um momentos, a filme gente com a Sônia Braga, né? Hulk, ele foi. aparece, né? Acho que É, até separei. Tem uma foto aqui, com a Sônia Braga, porque nossa a querida biografia brasileira. dele. Completou 70 anos agora. Isso, eu até separei a foto aqui com a Sônia, que é muito forte. Até porque a Sônia Braga, ela aparece nessa filmografia dos anos 70, dos anos 80 em si, e tem um culto à figura dela nesse período, né? Tem um culto interessante à figura dela nesse período, e o Clint, ele Sim, sim. trabalha com os grandes. Eu acho que eu separei, mas não tá aqui. Daqui a pouco eu acho. Porque na biografia dele tem muitas fotos também. O Mark Oliver, ele falou aqui, o preferido do Peckinpah. Os brutos também amam. Ok, é isso. Tem que lembrar, pô. É por isso que eu disse, ele tem que estar online no Ibernão pra gente poder lembrar de alguns pontos. Tem muita discussão que às vezes na live foge. E tem personagens que ele fez ou interpretou nos mais de 60 filmes, porque tem muita coisa pra TV também. Ele fez coisas pra TV americana, ele fez coisas para o cinema. Tem até um quesinho dele em algumas peças de teatro, só que ele acabou não participando diretamente. Tá entendendo? Então você tem uma riqueza no sentido Olha, artístico. Ibernon lembrando aí o nome. O Estranho Sem Nome. O seu nome a gente falou agora há pouco aqui, né? Não lembrou dos Brutos também, mas lembrou do Estranho Sem Nome. E quando você vê uma personagem tão icônica chegando a 90 anos, é claro que as homenagens são muitas. Teve até um bolinho que a Ellison colocou recentemente, se você viu isso no vídeo da página dele, ele sentado na varanda e a filha dele chega com um bolinho, acende as velhinhas, ele olha assim, meio com aquela cara emburrado. Tem um videozinho que tá circulando aí no Instagram da filha dele, da Ellison Eastwood, onde ela coloca um bolinho do lado dele e sopram as Cara, velas. que É massa. uma homenagem, né? É o que a gente vinha tendo com outros ícones, como, por exemplo, o Kirk Douglas, aquela coisa na figura do Kirk Douglas, chegou a 100 e poucos anos, faleceu esse ano, e a gente tem um carinho especial, porque são atores que cativaram e conseguiram ver de perto uma indústria que meio que criou na nossa psique, na nossa interação enquanto cinéfilos, todas as estruturas que vieram a ser copiadas momentaneamente, as grandes escolas que surgiram são da Hollywood dos anos 50. São de uma Hollywood onde você tem quase que uma Babel na representação, né? Uma Babel que eu digo assim, de vários sotaques e tal, e uma Babilônia no que diz respeito à corrupção em vários aspectos. Tem uma corrupção vigente Sim, em Hollywood. Ele sim. nasce no meio dessa corrupção. Em alguns trechos da biografia,
eles citam casos que ele teve, tem N casos, a esposa dele sabia em grande parte do que ele fazia quando ele saía de casa e tal. E desde quando ele casou, ele disse, olha, eu sou assim, entenda, eu sou desse jeito. Já estou dizendo a você o que você está comprando. Ou seja, eu gosto de cinema, eu gosto de história em quadrinhos, eu gosto de música boa, eu gosto de sair com os amigos para falar sobre filmes. Pô, Exato, cara, é tão simples. Eu é não tenho nenhum simples. vício. Eu gosto de coisas boas. Pois Eu é, espero que quando eu casar, eu falo isso direto. Olha, eu sou assim. eu sou desse jeito, você está casando com uma pessoa desse jeito, né? Ele sempre É, diz que cara. a esposa, olha, eu sou dessa forma, não tem como mudar e vamos viver nossas vidas, vamos arrumar um emprego, tem umas oportunidades que vêm da Universal, como você falou, era muito comum diretores de elenco chegarem assim, ó, tem um pessoal ali, pega aquele pessoal, dá $25 a cada um, ou $10, paga o almoço, coloca aí na cena desse filme. Funcionava dessa forma no início, entendeu? Até que houve uma burocratização. O problema e a diferença entre a figura dele e outros é que ele não era um cara bonito, ele não era um cara bem afeiçoado, ele não tinha o porte do Marlon Brando, queriam um Brando depois de uma rua chamada Pecado, né? Para quem não lembra do Marlon Brando, pessoal que tá entrando agora, Marlon Brando que fez o icônico Dom Vito Corleone no Poderoso Isso. Chefão, no Parte 1, entendeu? Ele Ou o Coronel Kurtz, de Apocalipse Coronel Now. Kurt, Apocalipse Now, exato, que ele tá meio gordo ali, tem aquele jogo de câmera para não mostrar a barriga, mas tem uma discussão à parte sobre Apocalipse Now. E Hollywood, naquela época, os anos 50, queriam homens que tivessem aquele porte atlético, um rosto bem afeiçoado. Aí vem um Paul Newman, né? Paul Newman era chamado de o Deus de Olhos Azuis em Hollywood, pô. Queria-se um personagem que fosse bonito para vender na capa dos Cara. pôsteres, tá entendendo? O E o próprio Clint, James Dean, Montgomery Clift. Minha Montgomery nossa, Clift, a exato, era a Hudson, galera. Rock Hudson, aquela. Aí Sim, vem Cary Grant, futuramente. isso. Você tem personagens que viram que cresceram na depressão americana também, personagens que às vezes viajavam para Hollywood sem ter nada, e quando enveredavam por dentro das conversas nos bares com produtores e atores, acabaram vendo que podiam, de alguma forma, entrar no 5 minutos. Ótimo. E podiam, de alguma forma, ótimo, porque senão eu vou até de madrugada discutindo, tem outros pontos aqui que a galera não aguenta tanta discussão. Mas o importante, pelo menos para mim, enquanto pesquisador de cinema, porque você sabe que eu pesquiso cinema novo brasileiro, então eu faço uma análise direta das correntes americanas, do Nouvelle Vague francesa, do neorrealismo italiano, tudo isso está intrínseco na configuração do que é o cinema. Para mim é de uma riqueza absurda poder ver hoje o cara com 90 anos, tendo festa de aniversário, dizendo que vai fazer outro filme, dizendo que vai produzir outro filme. Eu só tenho a agradecer a filmografia dele, aos discos que eu separei aqui, eu estava até ouvindo Sim, algum. fala aí, fala dos discos. A gente tem aqui um single que é o Road, tem o de 61 que é Unknown Girl, For You, For Me, Forevermore, que é um single também, Pain Your Wagon, que é uma banda sonora, né? E tem as trilhas que ele participa dos filmes, né? Tem Gran Torino, que é de 2009, saiu o single. Eastwood After Hours, que é ao vivo, né? Em Carnegie Hall, no Carnegie Hall, que fez sucesso também. E tem o single de 84, Make My Day. Com o Shepard, que ele mencionou também aqui na biografia, né? Falar isso aí. Make My Day. Por isso que a gente sugere, tem as sugestões no final da live de filmes. Aí você tem umas sugestões legais aí para dizer às pessoas, né? No final da live. Mas assim, no geral, e a gente está chegando ao fim. Quase ainda, pode falar aí à vontade. E o bacana dessa geração agora, numa geração que não está tendo tantos western, que não está tendo tantos filmes com diretores que têm uma personalidade tão impactante quanto a dele. Não que os diretores de agora não tenham essa personalidade impactante, mas esse quesito de fazer as coisas rapidamente para produção é uma coisa muito interessante a nível hollywoodiano. Existem contratos que são feitos pelo prazo, então você tem 6 meses para fazer esse filme, toma esse dinheiro aí. Se você passar desses 6 meses aí, é capaz de ter uma rescisão no seu contrato, como rescindir, você não vai receber tudo. E o cliente é um dos poucos que consegue receber o dinheiro e fazer dentro de um prazo muito mais curto do que o que a produtora estava imaginando. Isso é uma coisa hoje que é muito difícil
Entende? E ele já tinha isso desde os primeiros filmes que ele começa a rodar até o clássico Os Imperdoáveis dos anos 90. Sabia, talvez, só atrapalhando um pouquinho você, é, todo o trabalho, todas as experiências que ele teve lá na Espanha, filmando, né, que ele filmou muito lá na Europa, Uhum, principalmente o Três Homens de Conflito, e sabe que o orçamento era curto, pouco, curtíssimo. né? Exato, eu acho que ele conseguiu internalizar isso e, cara, é inevitável. Quando eu vejo ele em Três Homens de Conflito, eu fico pensando, o que ele perguntou a Sérgio Leone, cara? Sério, o que ele deve ter aprendido, não é, sobre close, tomadas, É, cara, sobre o uso da exato. câmera. Tem até uma frase Fantástico isso. dele que eu separei aqui, que é do Leone. Ele disse: eu gosto do Clint Eastwood porque ele tem somente duas expressões faciais, uma com chapéu e outra sem ele. É uma frase da época do Sérgio, e ele encaixava diretamente. Como você falou, o que ele aprendeu com Sim, esses diretores, o que ele não viu e aprendeu, desde das ficções bobinhas científicas dos anos 50, até você compreender os planos de sequências do Sérgio Leone, os enquadramentos, os close-ups, os primeiríssimos planos que você tem nas pistolas ali. Tudo aquilo ali ele causou, como o nosso amigo Berno falou, o lapidar da consciência, do amadurecimento dele enquanto ator, e futuramente desagou nas direções e nas produções dele, né? E a gente fica muito feliz em poder fazer essa pequena homenagem sobre o Clint, né? O Clint, daqui a pouco eu vou assistir ao Dos Imperdoáveis de novo, eu não consigo me segurar. Eu peguei agora o filme, eu vou ter que assistir Os Imperdoáveis de novo, e é um dos meus filmes favoritos, né? olha, você sabe que eu estou preparando as meninas para assistir as obras do Clint, né? E eu vou começar Caramba. por um punhado de dólares. E sabe por quê? Rapaz, Porque quando chegar na hora do duelo, elas vão dizer: eu quero filmar isso. Elas vão dizer: eita, De Volta para o Futuro, de parte fato para o futuro, é 3. verdade. Cara, você vai ver, vai acontecer e eu vou me emocionar, eu vou chorar, porque elas estão pegando essas referências e é maravilhoso, cara. Cinema é a arte suprema que está aí, certo? Verdade, Engloba todas as outras, já dizia o querido Charlie Chaplin quando é assistiu verdade. Um Lugar ao Sol, que é uma obra-prima que eu nunca mais Pô, quero assistir na minha vida, que eu chorei pra caramba. Ah, é que gigantesco, filmaço, cara. é fabuloso. É a síntese de todas as artes numa arte, né? A Pois é, síntese, cara. a companhia de Ailton, todas as artes. está terminando. Quais são as suas Uhum. indicações? Olha, eu vou indicar dois filmes. Eu vou indicar Os Imperdoáveis. Tenho que indicar, não adianta, eu tenho que indicar Ai, Os que raiva, Imperdoáveis. bicho. Só porque Eu eu vou, ia ó, indicar também, eu ó. tenho original aqui nessa formação em Digipack clássica aqui, dos Imperdoáveis. E vou colocar também, eu acho que você queria colocar também, eu vou colocar também, eu vou dizer assim, assista Gran Torino. Assistam Gran Torino. Só assistam Gran Torino. São duas direções clássicas e tal, ele aparece nas Eu, duas. eu Assistam os fiquei dois. nesses dois, sabe? Ainda bem. Como é que se diz? A minha dica é Menina de Ouro. Eu assisti no cinema, eu Maravilhoso. saí impactado. Sério, eu saí pra baixo, cara. Eu saí pra baixo. Que filmaço. E a trilogia, cara. Tem que A ser. trilogia aí, certo? Que é A fantástica. trilogia dos Trilogia dólares. dos dólares. Olha, tem 20 segundos. É de news de cultura pop, trazendo novidades para vocês. Ailton da Costa Livre, né? Costa Livre Filmes, nossa produtora aqui no Instagram. Você pode encontrar no Instagram e pode encontrar o nosso canal no YouTube, porque essa No live também YouTube. vai estar disponível no canal, Fechou, né? fechou, acabou. Boa noite. Até mais.